Mais um dia lavando louça com o Otávio. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco de transição de carreira. Vou lavar a louça aqui, consegui ajeitar o celular aqui num formato para vocês verem só meu rosto, não precisar ficar vendo a louça que eu tô lavando. E assim, eu gosto muito desse assunto porque eu tô em um momento de transição de carreira. E eu vou falar algumas coisas do que eu precisei e acredito que pode ajudar vocês aí a fazer uma transição de carreira. Vou falar as coisas que eu fiz e algumas coisas vocês podem colocar em prática caso você queira fazer uma transição de carreira, porque fácil não é. E quanto mais difícil, mais nos... Eita, tá chovendo aqui. Deixa eu só fechar a janela aqui para não cair água. Boa. A de lá tá aberta, tá, mas tá tranquilo. Então é isso que acontece. Quando nos deparamos com algo que tem uma dificuldade muito grande, a gente tende a ficar um pouco parado, né? Então é isso. Posso dar meus 2 centavos para te ajudar a fazer essa transição de carreira, que eu vou te falar do que eu fiz, tá? E não do que eu vi, não do que eu li, mas sim do que eu fiz, algo na prática. Só que antes a gente vai voltar um pouco. Por quê? Eu vou explicar para vocês um pouco da minha vida, um pouco de como o Otávio começou no mercado de trabalho, essa questão financeira também, como que o Otávio começou a guardar dinheiro. Vou tentar fazer uma parte um pouco mais resumida, contando um pouco mais do Otávio, até chegar nessa parte da transição de carreira. E falando em dinheiro, se for do seu interesse, eu trabalho agora com consultoria financeira. Isso pode te ajudar a fazer essa transição de carreira. Porque quando você tem uma organização financeira e quando você tem um planejamento, que é o que a gente vai falar aqui no vídeo, você sim consegue fazer uma transição de carreira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Fechou? Então, o QR Code aqui vai ficar ao meu lado da minha consultoria. Se você quiser e se fizer sentido para você entrar em contato, aproxima no QR Code, caso esteja no celular ou no notebook, ou o link da descrição vai estar aqui embaixo, certo? Do vídeo. Então, se for do seu interesse, Otávio, eu tenho interesse, vai lá, clica no link ou aproxima no QR Code, vai ser direcionado ao meu WhatsApp. Dentro do meu WhatsApp, a gente consegue marcar uma reunião e ver qual que são os seus projetos de vida. Fechou? Pra gente começar a consultoria. Mas sem mais delongas, vou explicar para você como que começou a minha carreira trabalhando. Legal? Primeiramente, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Acho que eu já falei isso em alguns vídeos. Eu sempre tento dar essa ênfase. Então, se você tem 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar um pouco mais cedo que você. Se você não trabalha, claro. Eu acredito que meu pai e minha mãe acabaram ensinando muito bem, eu e minha irmã, a buscar formas de comprar coisas através do trabalho. Legal? Esse foi a educação financeira deles e o formato que eles acharam que era necessário para a nossa vida. Espero que não fique com barulho muito de água aí de fundo. Mas então eu comecei com meus 12, 13 anos aí a trabalhar. Com 13 para 14 eu já comecei a guardar dinheiro, que comecei a entender a importância disso, que para ter coisas eu precisava guardar dinheiro. Não foi meu pai, não foi minha mãe que passou isso para mim. E, cara, isso foi muito bom. Eu agradeço meu pai até hoje por isso. Na época eu não entendia direito. Eu era meio criança, falava, caramba, velho. Podia estar brincando e tal, mas tô aqui ajudando meu pai. E aí chegou um momento que começou a ficar mais tranquilo. Não ficou aquilo de obrigação. Ah, eu tenho que estar aqui. Não, eu tava ali porque eu gostava do que aquilo me trazia de retorno, que era o dinheiro. Então, pra mim fazia muito sentido eu continuar trabalhando. Legal. Trabalhei com meu pai até mais ou menos os 19 anos. 19, 20 anos ali. Não sei se você trabalhou com família, já trabalhou com pai e mãe, mas tem algumas brigas assim um pouco mais intensas do que se você trabalhasse para um chefe. Que seu pai vira seu chefe. Então aconteceu ali de ter uma intriguinha e tal, fiquei meio chateado e resolvi parar de trabalhar com ele. Só que eu sempre fui um cara de correr atrás, assim, buscar mais de uma fonte de renda, sempre, nunca gostei muito de depender de uma fonte de renda só, principalmente ali com 18, 19, que eu acordei e entendi isso, que ter mais de uma fonte de renda era interessante. E eu só consegui perceber isso quando eu parei de trabalhar com ele. Legal? Beleza. Parei de trabalhar com ele, fiz uns freelancers, trabalhei em uma loja de calçado, era bem final do ano isso, e no ano seguinte eu ia começar como representante de roupa masculina,
que é uma renda que eu faço até hoje. Inclusive, tem um daily vlog que eu falo sobre isso. Eu e minha namorada, a gente faz essa viagem aí para vender. Então, hoje eu trabalho com isso, só que na época era para ser representante com o mostruário. Hoje eu trabalho em um outro formato. Enfim, passei por isso, mais ou menos um ano e meio ali e tal. E assim, sempre guardando dinheiro. Em alguns períodos ali, eu guardei um pouco mais. Nesse período foi o período que eu menos guardei dinheiro, porque eu não conseguia guardar. O gasto que eu tinha para viagem dentro desse trabalho era um gasto meio alto. Enfim, águas rolaram, né? Parei de trabalhar de representante com mostruário. Comecei a trabalhar de um formato que eu não precisaria viajar a semana toda, né? Durante a coleção. Então hoje eu faço uma viagem a cada 45 dias mais ou menos. E antes era um formato que eu precisava viajar toda semana. Fui vender roupa de cama, trabalhei um ano mais ou menos vendendo roupa de cama, batendo de casa em casa. Então assim, sempre trabalhei e o dinheiro sempre esteve presente na minha vida. E nesses lugares eu sempre tentava guardar uma quantidade de dinheiro para ter uma segurança financeira, principalmente uma reserva de emergência. Então, quando eu era representante, eu não tinha essa reserva de emergência ainda, mas a partir do momento que eu comecei a vender roupa de cama e começou a vir dinheiro daquele tipo de venda, aí sim eu consegui montar a minha reserva. E cara, eu falo que quando você monta a sua reserva, nossa, a tendência as coisas a começarem a dar certo é muito mais fácil. Porque quando você monta uma reserva, o principal você não precisa ficar preocupado com as próximas contas. Porque o dinheiro está entrando, mas você tem um colchão ali, você tem uma reserva. E isso é muito bom. Quando você não tem a reserva, cara, é muito complicado. Você trabalha meio que, nossa, como é que vai ser o ano que vem? Eu não tenho uma reserva, nem nada do tipo. Enfim, foi passando o tempo, parei de trabalhar com isso, voltei a trabalhar com meu pai, trabalhei mais um tempo com meu pai, parei de trabalhar com ele de novo, entrei em uma loja de roupa masculina para conseguir destinar um pouco mais. Ixi, bati aqui, pode ser que tenha feito barulho, enfim. TDAH de vez em quando eu não tenho TDAH, mas eu sou uma pessoa muito distraída, enfim. E aí comecei a trabalhar nessa loja com foco já nessa parte de consultoria. Por quê? Na loja eu tinha mais tempo para produzir conteúdo, para atender clientes, e isso foi desenrolando. Fiquei na loja mais ou menos uns 2 anos. Esse ano eu comecei de fato aqui no YouTube, mas eu consegui fazer algumas coisas que me permitiram fazer essa transição de carreira e eu acho que é muito importante. Então, você viu que teve todo um passo a passo ali, eu passei por vários momentos da vida ali, até chegar hoje o meu objetivo que foi atender mais pessoas dentro da consultoria. Porque é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que as pessoas precisam e nem sempre elas dão o extremo valor, né? O valor devido a cuidar do seu dinheiro, a ter um planejamento, a ter um controle financeiro, a investir o seu dinheiro, a não depender do INSS. Como eu disse, o QR Code está aqui do lado. Se você tem interesse em tudo isso, aproxima aí ou clica no link da descrição. Mas agora eu vou dar alguns passos do que você pode fazer em relação à transição de carreira. Que é assim, primeiramente, você precisa saber para onde você vai e o que você vai fazer. O estudo de mercado ele seria ótimo, tá? Então faça o estudo de mercado para a área que você pretende ir ou para a área que você tem interesse, para você entender um pouco melhor o que é aquela área, se está em crescimento, se não, se tem bastante mercado, se vai ser fácil ou se vai ser difícil para você entrar na área de fato. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, assim, é colocar no papel ali os prós e os contras e tudo mais. Eu acho que essa primeira parte é muito importante porque além de ser uma área que você também tenha um, não necessariamente um know-how, mas um pouco de, qual que é o nome da palavra? Um apetite, vamos dizer, um apetite por aquela área. Uma área que eu me interesso, uma área que eu gosto, uma área que eu acredito que eu vou ser feliz naquilo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter um planejamento do tempo que você quer ficar ainda na empresa que você tá, certo? E principalmente o financeiro. Eu acho que o financeiro ele pega um pouco mais. Como eu disse, quando a gente tem uma reserva, um colchão financeiro ali, nos ajuda a manter a cabeça ali um pouco mais no lugar. Não ficar preocupado só em pagar a conta do mês que vem, como é que tá. Então acho que fazer esse colchão, esse planejamento, então o segundo seria um planejamento, tanto de tempo que você quer se manter no lugar que você tá, para fazer essa transição de carreira, tanto de financeiro. Quanto que eu preciso, sei lá, para ficar um ano, para ficar 6 meses tranquilo, que seria como se fosse uma reserva de emergência aí. Eu acho que esse passo também é muito importante. Então coloca, planilha, escreve, enfim, seja como for, baixa aplicativo, tenta ver
se faz sentido isso ou não, tá? Deixa eu só repassar aqui que acho que vai fazer bastante barulho agora. Uma vasilha meio grande. Não vou nem levantar aqui, que eu acabei de falar que eu sou meio desastrado, então é que eu levanto aqui e quebra. Vou levantar com as duas mãos, a vasilha é meio grande. Então, assim, beleza, segundo passo. O terceiro passo é você tentar ir migrando aos poucos para esse nicho que você quer. Então, por exemplo, o meu caso, que era consultoria, que é a consultoria financeira, né? Eu conseguia trabalhar dentro da loja, conseguia produzir conteúdo para fora, né? Então, Instagram, agora com o YouTube, mas eu conseguia já atender algumas pessoas e tem algumas pessoas que começaram comigo lá atrás, quando eu ainda estava na loja. Claro, eu fiz um treinamento para ser consultor, eu tenho uma certificação na área, né? Eu tenho uma certificação que ela chama CEA. Eu só consegui graças à loja. Então, eu consegui estudar lá dentro, porque era uma loja que ela tinha um movimento, mas não era desde a hora que abria até a hora que fechava que tinha movimento. Então, eu consegui estudar ali por volta de uma hora e meia, durante o dia, né? Não era uma hora e meia direto, porque às vezes entrava gente, mas isso me ajudou. Então, eu consegui me planejar. Pode ser que você não consiga fazer da forma que eu consegui, que foi nesse formato de estudando no trabalho e tal. Tem trabalho que você não consegue, infelizmente. Pode ser que a sua transição de carreira dure um pouco mais. A minha durou 2 anos e meio aí. Pode ser que a sua dure 3, 4. Por isso que é o ideal fazer um planejamento. E aí você vai migrando aos poucos. Ah, minha ideia é, sei lá, vou dar um exemplo tipo, totalmente fora da realidade, mas ser locutor de rádio, por exemplo. O que eu posso fazer para virar um locutor de rádio? Né? Eu vou procurar cursos de locutor de rádio, quanto que o locutor de rádio recebe, e eu vou tentar linkando isso com o meu trabalho. Então, tô trabalhando, faço um curso ali de locutor, converso com alguns radialistas e vou aos poucos. Pô, consegui arrumar um freela em um rádio. Claro, isso é processo, né? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, você vai migrando aos poucos. Você vai se introduzindo naquele meio que você quer. E eu tô dando um exemplo de locutor de rádio aqui, porque eu acho que é bem fora da realidade, bem fora do comum, né? Mas eu achei uma ideia legal. Então, aos poucos você vai, faz um curso aqui, um contato ali, pô, comecei a fazer uns freela. Isso já tá me trazendo um retorno. Se já tá te trazendo um retorno, tá fazendo mais sentido para você. Pô, gostei. Pô, ser locutor, cara, descobri que é minha vida. Cara, continua, continua. Ah, aquilo tá começando a me trazer um financeiro. Pode ter certeza que nem sempre você vai conseguir receber o que você recebe já no seu trabalho como locutor. É aí que você vai ter que tomar a decisão. Só como você preparou tudo antes, você se planejou antes, você guardou o dinheiro antes, acaba ficando mais tranquilo. Você fala assim, cara, eu acho que agora pode ser o momento. E aí é o momento que seria o quarto passo, né? O terceiro seria você ir migrando. Eita, tá ventando, hein? O terceiro seria você ir migrando aos poucos ali e tal, porque afinal a sua renda ela vem do seu trabalho, tá? Ela não vem de ser locutor, legal? Então você vai migrando aos poucos. Já o quarto passo, deixa eu continuar lavando aqui, que só falar no vídeo, a louça não rende, né? Vou terminar o vídeo e não terminei a louça. Mas o quarto seria, depois de um longo tempo, você entender se vai ser bom fazer um processo de demissão ali da empresa que você tá, ou se você consegue uma negociação, né? Conversar com eles, pô, faz um tempo que eu tô aqui, não queria pedir a conta, o que vocês acham de me mandar embora? Aquele esquema do acerto, sabe? De você não perder 100% do acerto e tal. Então você fazer uma negociação para ter o desligamento da empresa. Eu acho que é importante isso também, assim, porque pode ser que esse acerto, se você não conseguir receber 100%, eu acho que, se eu não me engano, você recebe 60%, né, se fizer acordo. Acho que é isso. Você é obrigado a dar isso na negociação, né? Você dá 40% para a empresa e fica com 60% para você. Pô, já é um outro caixa que às vezes você não estava contando ali com ele. Então já é um dinheiro a mais ali para você conseguir fazer essa transição de carreira. Eu acho que isso é muito importante, que é o que eu falei. Cara, o planejamento ali de começo, de início, é o que vai ditar se realmente faz sentido você fazer a transição de carreira ou não. E aí, por último, nossa, eu nem pedi pra você se inscrever no canal, né? O papo tá tão legal aqui que até acabei esquecendo, mas já se inscreve aí, se tá gostando, se tá fazendo sentido para você. Eu acho que o negócio, o principal aí, que claro, tudo isso é muito importante antes, mas o último é você começar de fato o seu negócio ou você ir para a área que você quer. Eu dei o exemplo de ser locutor, mas sei lá, pode ser abrir uma loja de açaí, você. Cara, nossa, tem tanta coisa. Ah, trabalhar com ads, né? Ser gestor de tráfego,
não traficou, gestor de tráfego. Cara, tem muita coisa, tem muito negócio hoje na internet. E se você não sabe para onde, pô, eu não tô muito feliz no meu trabalho, eu não sei para onde ir. Cara, abre o chat GPT, pergunta quais são os empregos que estão mais em alta, quais os empregos que, quem sabe numa busca dessa aí, numa pesquisa dessa aí, você acaba encontrando uma coisa que você não esperava, né? Uma coisa que você nem sabia que existia. E aquilo pode gerar um amor, pode gerar essa transição de carreira, pode gerar um pouco mais de flexibilidade no seu tempo. Legal? Mas é isso. Eu acho que é um passo a passo para você fazer tudo isso. Não dá para você fazer de uma hora para outra. Precisa de tempo, precisa de paciência. Assim como é nos investimentos também. Nos investimentos precisa de tempo, precisa de calma, precisa de cautela. E fazer transição de carreira também. Mas eu acho que faz muito sentido você fazer tudo isso antes, para aí sim depois você fazer a transição de carreira de fato. Faça esse alicerce antes, todos esses passo a passos que eu disse antes. Espero que você tenha anotado aí quais são os passo a passos. E aí sim, você muda seu nicho, você começa o seu novo empreendimento, o seu novo trabalho, o seu novo nicho, enfim. Acho que ficou claro, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo que eu falei um pouco mais de mim também, acho que é legal isso, para vocês entenderem que o Otávio não começou isso aqui do nada, né? Eu já estava produzindo conteúdo no Instagram, já estava para fazer 2 anos e meio, quase 3 anos, antes de começar aqui no YouTube. E eu fui para a área de consultoria financeira porque eu gosto muito de falar de dinheiro, eu gosto muito de investir meu dinheiro. Quando eu invisto meu dinheiro, cara, é como se eu estivesse comprando algo para mim. Só que não agora. Tipo, é uma coisa que eu tô comprando pro Otávio do futuro. É muito doido isso. Então, foi uma área que eu vi que tinha margem de crescimento, porque eu acredito que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o futuro. A gente que trabalha com educação financeira tem feito isso com maestria, de mostrar para as pessoas que tem espaço para você cuidar do seu dinheiro ou terceirizar o cuidado com o seu dinheiro, né? Fala assim, eu quero contratar um consultor, eu quero contratar alguém para gerir isso e para me ajudar com isso. Claro que eu não faço papel e eu trabalho sozinho, eu preciso da sua ajuda. É como se fosse um nutricionista, né? O nutricionista ele passa dieta, mas se você não fizer o passo a passo que ele está pedindo, dificilmente você vai conseguir ter resultado. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Cara, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa aí que, pô, gerou curiosidade em você, que Otávio, quero saber mais, me conta mais detalhes. Cara, escreve aí alguma coisa nos comentários, vamos bater um papo nos comentários aí, e a gente dá sequência nisso. Fechou? Tamo junto, obrigado por ficar até aqui, um abraço e tchau!